aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, ocupada com muitos afazeres, ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muita coisa. Porém, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje nós no Evangelho vimos duas irmãs que têm um irmão em comum, claro. Quem era? Lázaro. E nós temos a figura de Marta e de Maria. Impressionante, porque Marta e Maria são dois aspectos importantes e complementares do discipulado de Jesus. E aqui eu gostaria já de deixar uma pergunta a partir das exortações. Onde você se sente mais Marta? Onde você se sente mais Maria? Eu não vou fazer, mas me lembro que uma certa pregação de retiro, eu aprofundei esse tema e perguntei: quem quer ser Maria? A maioria levantou a mão. Claro, porque diz lá, a que escolheu a melhor parte. Não sei, eu acho que nós não deveríamos levantar a mão nem para um, nem para outra, devíamos levantar as duas. Então levante e diga: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser Maria. Eu quero ser Maria. E também Marta. E também Marta. Vamos aprender. Impressionante, porque a primeira leitura é clássica. Inclusive, muitos que conhecem o ícone famoso de Reblov, que é o ícone da Santíssima Trindade, é tirado dessa primeira leitura. Abraão, que está perto de casa, e ele vê três pessoas, diz o texto, três pessoas. E logo no início da igreja já se viu, mas padre, como falar no Antigo Testamento de Jesus? Ora, filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Chegada a plenitude do tempo, Jesus encarnou, o mistério da Trindade. O que eu quero dizer é que Abraão estava na sua tenda e ele viu três homens chegarem. Abraão, como um oriental, e todos os orientais são muito hospitaleiros. Eu já tive esse prazer de visitar um beduíno no deserto. Eles não têm nada, mas o que tem oferece. Você não sai da casa deles sem tomar uma xícara de chá, comer alguma coisa. Os antigos nossos eram assim, hoje nem deixa entrar na porta, né? Malemar, se o síndico deixar entrar. Não é, irmã? Não é assim? Era costume, não se saía de casa
minha mãe dizia: se não é café com as duas mãos, com uma mão. Não estou falando, dona Maria. Aí, ó. Gente, não é à toa que eu estou com 50 anos. Não, é brincadeira. Mas a gente tem que brincar com essas coisas, porque a hospitalidade é uma das obras de misericórdia. Mas não é sobre isso que eu vou falar. O que eu quero falar é que Abraão diz: Senhor, se eu encontrei amizade, entra na minha casa. Abraão contempla Deus. Abraão contempla aqueles 3 homens, 3 anjos, a Santíssima Trindade. E como fruto da entrada destes 3, da hospitalidade de Abraão, Abraão é abençoado. Cadê Sara? Tua mulher está aí. Quando voltarmos, ela que é considerada estéril, terá um filho. E teve um filho. Então veja, chamar Deus para a vida, convidar Deus a adentrar em nossa história, produz frutos. E como eu queria nessa primeira mensagem, da primeira leitura, que todos, se de repente você, e aqui Sara é emblemática, significa todas as situações estéreis da nossa vida, que não é só ter filho, não. Quantas vezes nós entramos numa fase estéril da vida, você não consegue produzir nada, nem boas emoções. Engraçado, parece que a coisa vai ficando... Alguém já passou por isso? Aonde as coisas parecem que vão ficando muito tristes, as coisas vão ficando difíceis, no trabalho você não produz, na vida familiar não produz, e você vai ficando, não é amargo, mas você vai ficando sem criatividade, sem palavras, sem emoções. Diga: Senhor, vem visitar minha casa, vem aqui, eu vou preparar um chá, vou preparar um café, Senhor, eu vou pegar a farinha, vou preparar um pão, vou servir, como diz Abraão, serviu coalhada seca, matou um cabrito. O que eu quero dizer, traga Deus para a tua casa, traga Deus para a tua família, traga Deus aqui dentro, na tua casa, então os frutos serão enormes. Impressionante, porque é nesse espírito que vem o Evangelho, e eu queria que você prestasse atenção um pouquinho. Começo falando de Maria, porque hoje quero enaltecer Marta. Eu sei que muitos entenderam por um tempo que sentar aos pés do Senhor é a melhor parte, de fato é. Como é bom sentar aos pés do Senhor, ser discípulo do Senhor. Como é importante, e aqui reforça a figura de Abraão, num aspecto. Qual aspecto? Escutar Deus, a boa notícia de Deus. Rezar, meus irmãos, é exatamente fazer como Maria, me dê licença, mas é Maria que se sentou aos pés de Jesus e disse: fala, Senhor, teu servo escuta. Eu queria incentivar, e principalmente quem está muito na ativa, a começar de mim, padre, sentar mais na presença de Deus, lembrando que um princípio da oração é sentir a presença do sagrado, é trazer a presença de Jesus na oração e escutá-lo. Filho, você que está num corre-corre danado, você, eu que às vezes nos cobramos demais e somos cobrados demais em todos os aspectos, lembremos que não há oração se não houver um estar na presença, um escutar, um ouvir Deus. Isso nos coloca numa outra sintonia. Não é mais a sintonia das relações humanas, é a sintonia com algo que Deus vai nos revelar. Insisto, usando a primeira leitura, olha na vida de Abraão, a fertilidade que foi
acolher as 3 pessoas. Por isso, insisto que se queremos progredir na vida espiritual, nós devemos não dizer eu rezo sempre, determinar seus horários de oração pessoal. Vou repetir, pela responsabilidade que eu tenho na vida de tantas pessoas que acompanham não só essa missa, mas os programas de televisão, e faço a pergunta: qual é o teu horário de oração? Eu rezo quando dá, lamento, está errado. Eu rezo quando sobra tempo, pior ainda. A minha vida de oração é uma vez por semana na igreja, e olha lá que muita gente nem vai. Então, qual a intimidade com Jesus? Se a intimidade com Jesus é uma proximidade de amor, de diálogo, mas eu rezo, Padre, eu peço tudo, a minha vida eu louvo a Deus, eu peço a Deus. Filho, isso é pedir, é monólogo, é louvar, é monólogo. Quando você e eu deixamos Deus falar? Portanto, Maria escolheu a melhor parte, a discípula. Gravaram as perguntas? E se de repente alguém disser: eu não tenho meu tempo marcado de oração, marque. Marque, porque você afronta o inimigo, o diabo, com esse horário. Santo Inácio, você afronta-o quando aquela hora é a hora de Deus. Marta, falemos dela. Tudo indica que era a irmã mais velha. E eu digo que no discipulado de Jesus, na missão, precisamos ser providentes para um Deus que é providência. Me faço entender? Deus é providência, Padre, sempre, mas Ele nos quer providentes. Veja que não é, Abraão reúne as 2 qualidades. Abraão veio, se sentou, mas mandou preparar. Marta é aquela mulher, a mais velha, que certamente foi preparar os pratos, certamente foi preparar a cama, para que nosso Senhor pudesse dormir depois, a água um pouco mais quente para lavar os pés. Quando nosso Senhor diz, eu não sei como você entende, mas quando diz assim: Marta, Marta, tu te preocupas, andas agitada por muitas coisas, Ele não está fazendo uma crítica. Ele apenas diz: Marta, é muito. Ele não está desprestigiando o trabalho de Marta. Ele apenas ele levanta uma coisa só é necessária. Nunca te perguntou o que é essa coisa? Para entender o discipulado de Marta e Maria, vamos à ressurreição de Lázaro. Aí nós vamos entender o que é esse uma coisa a mais. Lembremos que a ressurreição de Lázaro foi um dos maiores feitos messiânicos de nosso Senhor. E a ressurreição de Lázaro está intimamente ligado com a sua morte. Depois que ele ressuscitou Lázaro, o Sinédrio decidiu: agora chega, ele já está ressuscitando os mortos, agora é hora de matá-lo. Na ressurreição, eles mandam dizer: o teu amigo está morrendo. Impressionante. E nunca te chamou a atenção um fato: nosso Senhor não foi. Fiquemos aqui um tempo, porque na verdade, agir para ressuscitar Lázaro não era uma decisão nem de Marta, nem de Maria e nem de Jesus, era do Pai. Jesus ficou confirmando essa atitude. Mas quando ele chegou,
Quem foi que saiu correndo atrás de Jesus? Marta. Foi Marta. Marta, Marta, só é preciso uma coisa. E foi a Marta, e só a Marta, que Jesus disse uma palavra, a ninguém mais. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Teu irmão não morreu, ele ressuscitará no último dia. Eu sei, diz Marta, eu sei. É quando Jesus revela a Marta: eu sou a ressurreição. Ele não disse eu vou ressuscitar Lázaro. Ele não disse existe a vida eterna. Marta, eu sou a ressurreição. E Marta, aqui Jesus revela a Marta o que uma só coisa é necessária. Crês isto? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, meus irmãos, percebe o processo de Marta? A mulher providente, a mulher que trabalha, se representa a todos nós, mas não se pode perder o foco. Por que do trabalho? Por que da labuta? Porque Jesus é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Impressionante que Maria não foi correndo atrás de Jesus, foi depois. Quero concluir toda essa reflexão mais uma vez dizendo: Marta e Maria são duas partes de um discipulado que tem que estar presente dentro de nós. A nossa atitude de escuta, os nossos momentos marcados de oração. Não há progresso. Eu quero lembrar uma frase, quando perguntaram: é verdade que muitos se salvam? Um santo respondeu: quem rezou se salva, quem não rezou não terá salvação. Você vai dizer, mas isso é um absurdo? Não, porque a oração, a atitude de Maria é colocar-se na presença de Deus. Quem nunca se colocou na presença de Deus não pode entender os seus desígnios na vida. Não há salvação sem Jesus Cristo. Então dobrar o joelho diante de Jesus é reconhecê-lo como um Salvador. Mas do outro lado, nós também, motivados pela fé, precisamos arregaçar as mangas, trabalhar, nos empenhar. Precisamos, claro que a evangelização não está no sucesso dos projetos, mas os projetos, o empenho, a persistência, com a graça de Deus, produz muitos frutos. Então, não é cruzar os braços, mas não é também o ativismo. É esse equilíbrio que nós precisamos. É o equilíbrio que nós precisamos em tudo. Apaixonados por Jesus, colocar-se a serviço. Talvez por isso que nós não progridamos. Talvez por isso que a nossa fé fica na casca, fica supersticiosa, apenas numa dimensão religiosa e não discipulado. Filhos queridos, uma última palavra. Dia 26 de julho sempre se celebra São Joaquim e Santana. E eu quero demonstrar os avós. Primeiro, quero dizer, e não que os avós sejam idosos, mas na grande maioria, que em sua paróquia, se ainda não tem, crie a pastoral da pessoa idosa. É tão importante a pastoral da pessoa idosa, para que os idosos sejam a comunidade seja sensibilizada, a comunidade seja conscientizada,
e os idosos sejam respeitados. Por isso, nós temos essa obrigação como comunidade cristã com a pessoa idosa. Segundo, que os idosos não esqueçam que lhes cabe uma grande missão, que os avós, avô e avó, têm uma grande missão para com os netos, para com os bisnetos: transmissão na fé e reparação. Reparação de talvez algumas coisas que na época não pôde fazer aos filhos, faça aos netos. Uma palavra, por intercessão de São Cristóvão, a todos os motoristas, homens e mulheres. Claro que se abençoa o carro, e é bom benzer, mas mais do que abençoar o carro e clamar São Cristóvão para a lata e o motor, para os motoristas, prudência, respeito à sua vida e à vida dos outros, é também um sinal de discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja